foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. As passagens dos ônibus intermunicipais da região metropolitana de Campinas ficaram mais caras a partir de hoje, 6 de janeiro. O reajuste foi divulgado no Diário Oficial do Estado e vale para as linhas administradas pela Artesp. Os valores mudam de acordo com o trajeto. Entre Americana, Nova Odessa e Sumaré, a passagem passou a custar R$ 6,15. As linhas entre Hortolândia e Campinas subiram de R$ 6,20 para R$ 6,50. Esse mesmo valor vale para os trajetos entre Valinhos e Vinhedo e entre Vinhedo e Campinas. Quem sai de Montemor para Campinas agora paga R$ 6,70, valor que também é cobrado nas linhas entre Sumaré e Campinas e entre Paulínia e Campinas. A linha Jaguariúna-Campinas passou de R$ 9,05 para R$ 9,40. Já de Indaiatuba para Campinas, a tarifa subiu de R$ 7,75 para R$ 8,05. A passagem mais cara é da linha seletiva entre Santa Bárbara do Oeste e Campinas, passando por Americana, que custa R$ 22,70. Outras tarifas atualizadas incluem Itatiba Campinas, que está em R$ 15,70, Americana Campinas, que está a R$ 15,30 e Americana Campinas via Unicamp, R$ 15,90. Santo Antônio de Posse, Campinas, R$ 11,85. E Pedreira, Campinas, também passou a R$ 11,85. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Batista. Muito bom dia pra você ligado aqui na Rádio Bandeirantes FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos até o meio-dia com muita informação e opinião aqui no Nossa Área. 11h36, agora os destaques de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
Na semana de estreia do Campeonato Paulista, a diretoria da Ponte Preta corre contra o tempo para derrubar o transfer ban e registrar os novos reforços contratados para 2026. Com Edson anunciado pelo Cuiabá, a Ponte Preta contará apenas com Simon como remanescente do ano passado na posição. David Braz, Lucas Cunha e o Alisson Maia vão disputar a vaga ao lado do zagueiro campeão brasileiro da Série C. Guarani realiza hoje o último treinamento na cidade de Bragança Paulista. A partir de amanhã, elenco alviverde já treinará no novo gramado do Brinco de Ouro, palco da estreia de sábado contra o Primavera. Matheus Costa começa a esboçar possível time titular com o trio de ataque composto por Mirandinha, Luca e Guilherme Parede, além de Kaique França na meta bugrina. Com erros bizarros de arbitragem, Palmeiras vence o Monte Roraima por 4-2 na estreia da Copinha. A partida ficou marcada pelo gol de Arthur, lateral esquerdo alviverde, que chutou de fora da área. A bola explodiu no travessão e passou longe de entrar na volta, mas o auxiliar e o árbitro validaram o gol. Após investidas de Flamengo por Caio Jorge, Cruzeiro avalia acionar o clube carioca na FIFA por assédio, já que episódios de conflitos entre os clubes vêm acontecendo com frequência. A primeira rusga aconteceu na transferência de Fabrício Bruno, quando a Raposa gostaria de pagar parcelado e o rubro-negro carioca exigiu o pagamento à vista ou com garantias bancárias. Após interesse do Atlético, Santos garante permanência de Cauã Basile, joia da base. O atleta de 13 anos chegou a visitar o CT do Caju, mas o Peixe conseguiu reverter a situação e segurar Cauã na base santista. Além do futuro promissor dentro das quatro linhas, o Santos também vê a imagem de Cauã como um grande potencial de marketing. Rádio Bandeirantes. São 11h39 em Campinas, nossa área. Até o meio-dia aqui pela Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O ouvinte Valdemar Cachelli, situação da ponte, hein? Já não chega a essas confusões todas, viu quem vai pegar de cara? KKKKK. A ponte enfrenta o Corinthians, partida marcada para domingo às 4h, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Esse jogo terá a possibilidade de torcida. Corinthians entrou com recurso e converteu cestas básicas. Corinthians tinha sido punido porque a torcida teve um comportamento inadequado no jogo final do Campeonato Paulista do ano passado, usando sinalizadores. E aí, o Corinthians foi punido pela Federação Paulista de Futebol, mas a punição foi revertida para cestas básicas. Bom dia, Carlos Batista, tudo bem? Ansioso para a estreia do Bugrão. Pico do Cambuí. Abraço para você, Pico, muito obrigado aí pela sua participação. Batista, será que alguém já foi na CBF ou na comissão de arbitragem para perguntar sobre a arbitragem que já começou o ano no Brasil fazendo vergonha e raiva? Edivalmir Massa, abraço para você, Edivalmir, muito obrigado aí pela participação. Bom dia, o Eberlin da entrevista normal para RB São Paulo, educadinho, e acaba com vocês de Campinas.
não adianta a RB puxar o saco, né? Valdemir e Batista, Alexandre. Abraço para você, Alexandre. Ninguém puxa o saco de ninguém aqui na Rádio Bandeirantes. Se fosse assim, não estaria desde 1984 trabalhando ininterruptamente aqui na imprensa de Campinas. Ninguém dura tanto tempo apenas puxando o saco. É necessário ter competência. 11h41, falando do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Oi, Batista, semana de estreia do Guarani no Campeonato Paulista. Sábado já tem jogo, 6h30 da tarde, contra a equipe do Primavera no Brinco. A diretoria ainda não anunciou se haverá ou não promoção de ingressos, mas a expectativa é que o torcedor compareça para empurrar o Guarani logo na estreia, para ver as caras novas e, é claro, pensando na classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Hoje pela manhã, os jogadores treinaram pela última vez em Bragança Paulista. Estão retornando para a cidade de Campinas, tem treinos no Brinco. Na quarta-feira, na quinta e também na sexta, já de gramado novo para os jogadores se ambientarem com o novo gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, que aliás ficou muito bom. Um provável Guarani para enfrentar a equipe do Primavera. Eu pude acompanhar 2 treinos abertos, talvez possa acompanhar um terceiro essa semana, com o Kaique França no gol, que ainda não foi anunciado oficialmente por conta da troca de documentos, mas já está no Brinco desde o final de semana. Na direita o Cicinho, na zaga o Rafael Donato e o Jonathan, na esquerda o Emerson, no meio campo o William Farias, o Igor Pereira e também o Diego Torres, e lá na frente Mirandinha, Guilherme Parede e também o Luca. O Luca será apresentado oficialmente hoje à tarde no Brinco, assim como o Igor Pereira, ou seja, 2 jogadores considerados titulares. Bom, o Cicinho, dos jogadores do Guarani desse elenco, é o único que tem contrato somente até o final do Campeonato Paulista. Por quê? Porque ele chegou no ano passado com um salário mais baixo. Agora, para ele ficar durante toda a temporada, após o Paulistão no caso, o Guarani teria que renovar e dar um aumento para ele. E o Cicinho fala justamente sobre essa situação, sobre a possibilidade de ficar ou não para a sequência da temporada depois do estadual. É um clube muito bom. Se perguntasse para mim também se eu queria ficar, lógico que também gostaria de ficar, porque é uma equipe que eu tenho certeza que vai fazer bonito na Série C. Mas eu estou focado agora no início do campeonato, no que vamos ter que fazer para conseguir a classificação. Que o mais importante de tudo é o Guarani, e a gente conseguiu o nosso objetivo maior, é conseguir a classificação entre os 8 para que a gente possa estar disputando quem sabe uma final novamente. Bom, com relação a jogadores que estão saindo, o zagueiro Alisson está indo para o Avaí e o goleiro Dalberson está indo para o Vila Nova, deixando a folha salarial cerca de R$100 mil mais baixa. Com relação ao ano passado, que foi na casa de 1.500.000, 1.600.000, uma das maiores folhas da Série C do Brasileiro, o Guarani tinha aumentado para o Paulistão R$290 mil. Agora, saindo esses 2 atletas, o aumento fica apenas de R$190 mil para a sequência de 2026. Eu volto com você, Batista. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A partir de segunda-feira, dia 12 de janeiro, a Avenida Coronel Silva Teles, no bairro Cambuí, passa a ter estacionamento com zona azul digital. A mudança vale no trecho entre as avenidas Júlio de Mesquita e Norte Sul. A ideia é fazer as vagas girarem mais, facilitando o acesso ao comércio e aos serviços da região. O tempo máximo para estacionar será de 2 horas. O valor será de R$ 4,00 nos dias úteis e de R$ 2,00 aos sábados. A Zona Azul vai funcionar de segunda a sexta das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 à 1 da tarde. As vagas rápidas de 15 minutos, áreas de carga e descarga, vagas para idosos, pessoas com deficiência, motos e táxis continuam existindo. Mesmo nessas vagas, é preciso pagar a Zona Azul digital. A implantação foi pedida por associações do comércio e de segurança do bairro. A expectativa é melhorar o trânsito e aumentar a segurança com fiscalização no local. O pagamento pode ser feito pelo aplicativo gratuito da Indec, disponível para Android e iOS. Também é possível pagar por Pix, cartão, boleto ou usar o QR Code das placas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, pela segunda rodada, a Ponte Preta derrotou Meia-Noite em Patrocínio Paulista pelo placar de 2-0 e garantiu vaga à próxima fase da competição. A Macaca, que na estreia havia vencido o Coritiba, chega a 6 pontos. O Coritiba, que aliás ontem goleou até aqui a maior goleada da Copinha, venceu o Real pelo placar de 9-0. Ontem também goleada do Grêmio. O Grêmio derrotou o Galvez pelo placar de 7-0. Ontem também vitória da equipe do Votuporanguense já pela segunda rodada, derrotou o Falcon pelo placar de 3-0 pelo grupo do Grêmio. Tivemos ainda a vitória do Mirassol 1-0 sobre o Linense. Quem também venceu foi o Palmeiras, derrotou o Monte Roraima pelo placar de 4-2 na sua estreia da competição. O Fluminense também venceu na estreia 2-0 o Água Santa, enquanto o Sport empatou por 1-1 diante do Forte. Vale destacar que hoje será a vez do Guarani entrar em campo. O Bugre, buscando a reabilitação, 18 horas e 45 minutos, pega a Cisense.
segunda rodada desta competição, desta Copa São Paulo. O Guarani, que acabou perdendo na estreia, o Bugre foi derrotado na estreia da competição diante do Atlético. Guarani, que está no grupo 7, com sede na cidade de Assis, e pega, portanto, a equipe da casa, e na última rodada enfrenta o Naviraense. É a situação da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Nossa Área, pela Rádio Bandeirantes até o meio-dia. E na sequência vem aí o noticiário da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. É hora da Ponte na Band. Fala, Batistão. O elenco da Ponte Preta segue se preparando, de olho na estreia do Campeonato Paulista, que acontece já no domingo. A Macaca enfrenta o Corinthians lá na Neoquímica Arena e a bola rola às 4 horas da tarde. Lembrando mais uma vez que esse jogo é um jogo de torcida única, portanto, fica aqui o convite para todos os torcedores pontepretanos acompanharem essa partida aqui pela Rádio Bandeirantes e também no nosso YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Como eu disse, o elenco segue treinando, segue se preparando. O técnico Marcelo Fernandes já conta com os 9 reforços contratados para 2026, o goleiro Thiago Coelho, os zagueiros David Braz, Lucas Cunha e o Alisson Maia, os laterais Brian Borges e Lucas Justin, além do volante Tarek, o meia Cristiano e o atacante Herbert e também o Vitor Pernambuco. Além disso, a Ponte Preta ainda tem um acerto encaminhado também com outro volante, o Pedro Martins, ele que pertence ao Sport, mas defendeu a Chapecoense na última Série B, conquistou o acesso com a Chape e deve ser integrado nos próximos dias no elenco alvinegro. Fora das 4 linhas, a diretoria da Ponte Preta segue trabalhando firme para conseguir derrubar o transferban, porque se não conseguir, nenhum desses jogadores vai poder vestir a camisa da Ponte Preta no domingo, na estreia do Campeonato Paulista. E recentemente, o ex-presidente e atual vice-presidente e também diretor de futebol profissional e futebol amador, as categorias de base, o Marco Ebelin, no domingo passado ele conversou com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, foi entrevistado pelo Paulo do Vale e fala justamente sobre essa questão do transferban e diz que isso deve ser derrubado, deve ser pago nos próximos dias. O transferban vai ser pago agora nos próximos dias. Lembrando de novo, sabe por que nós temos transferban? Porque nós não conseguimos pagar os acordos porque vieram bloqueios. Não tem uma dívida minha aí nesse transferban. Pode vir ter daqui 5 anos, hoje não tem. Esse transferban são gestões passadas. Tá? Então é bem por aí. Já tinha pago desse transferban mais de 3 milhões, acho. 4 milhões de reais. Agora deve 1 milhão lá. E nos próximos dias resolve. Se não resolver, nós vamos dar WO, né? Eu acho que a Macaquinho não vai dar WO. Nunca deu, né? Deram bastante contra a Ponte, né? A Ponte deu bastante pro WO. Você lembra disso, não? E além desse problema do transferban, a Ponte Preta também tem alguns débitos pendentes com alguns jogadores remanescentes do ano passado. Alguns outros saíram por conta desses atrasos, casos como do Léo Oliveira, do Luiz Felipe, o próprio Anderson. Então aí, diversos jogadores que deixaram a Ponte Preta por conta de salários atrasados e outros que confiaram na diretoria e ainda ficaram aqui na Ponte Preta aguardando o pagamento. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Bom dia, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Reta final, né? O tempo passa muito rapidamente. E vou falar aqui das perspectivas que a gente tenta traçar aí para Guarani e Ponte, falando já dos dois num pacote só, pelo adiantado da hora.
A Ponte um pouco mais atrasada em função de todos os problemas que nós conhecemos. O Guarani aparentemente e teoricamente com o time montado para estrear no sábado, 18h30, no Brinco de Ouro contra o Primavera, num jogo histórico, onde, logicamente, o Primavera vai fazer a sua primeira partida na divisão de elite do futebol de São Paulo. Jogo histórico em função disso. É a primeira participação do Primavera de Indaiatuba, da belíssima cidade de Indaiatuba, no Campeonato Paulista de Elite. E o Guarani vai querer, obviamente, estrear bem, investiu, para mim montou um bom time e está pronto. Absolutamente pronto, tinha essa dúvida no gol, com a chegada do Kaique França, o Guarani está absolutamente pronto para estrear e estrear bem. E a Ponte aguardando aí, lógico que vai resolver, deve resolver, a gente espera que resolva o problema do transfer ban, porque o treinador está trabalhando com os remanescentes e os contratados. E aí, logicamente, ele já tem um time base. E ele precisa contar com todo mundo para fazer as suas escolhas. E não para ter que escolher em cima apenas de quem tem condição de jogo. E eu acho que entre hoje e amanhã a Ponte vem aí com uma novidade boa para a sua torcida e mostra todos os jogadores à disposição do Marcelo Fernandes. Portanto, é uma semana de imensa expectativa, de muito grande expectativa das duas torcidas de Campinas. E no plano teórico, o Guarani começa a temporada um pouco à frente. Quando a bola rolar, tudo pode mudar, mas o Guarani está com o time pronto e a Ponte ainda com algumas perigosas indefinições. Final do Nossa Área. A partir das 5 da tarde tem o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Na sequência vem aí a edição nacional do Nossa Área. Valeu, gente. Grande abraço. Ótima tarde. Tchau. Nossa Área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes e está chegando a hora do Paulistão 2026. O Guarani estreia no próximo sábado, 18h30 contra o Primavera no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E hoje vamos relembrar como foi a estreia do Guarani no Campeonato Paulista do ano passado. O Bugre recebeu no estádio Brinco de Ouro da Princesa o Botafogo para um público de 3.500 torcedores e venceu o time de Ribeirão pelo placar de 2-0. Com gols de João Vitor, aliás, gol contra, 7 minutos do primeiro tempo, e Giva a 12 minutos da etapa final. Gabriel Mesquita, Ian Henrique, depois Lucas Justin, Rafael Rodrigues, Márcio Silva, depois Titi e Emerson Barbosa, Natan Camargo, Anderson Leite, depois Giva, Isaac Caio Melo, depois Matheus Saralá, Eliseu Manuel, depois Renan Barnabé e Matheus Regis, a equipe do técnico Maurício Souza. Este foi o Guarani da estreia no Campeonato Paulista do próximo de 2025, né? Lembrando que o Guarani faz a sua estreia no Paulistão deste ano, no sábado, contra o Primavera. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Com a melhor informação do seu rádio. Importante destacar que o nosso Elia Júnior segue no merecido descanso, então eu, Bruno Meliose, vou contigo até 13h, também com a produção do Lucas Bueno e a Vitória Vermelho da mesa de som, te fazendo companhia nessa terça-feira.